pessoal, tudo bem? Bom estar de volta. Na primeira série, nós estamos estudando as leis de Newton, as forças, agora atrito, e hoje vamos estudar um caso muito especial da aplicação das leis de Newton. As leis de Newton é importante dar uma revisada. Nós estamos dando foco ao conceito vetorial e não simplesmente ao conceito escalar que nós vimos lá no nosso nono ano. Um escalar só fica bem explicado quando eu falo um número seguido de uma unidade. Está explicado. Agora, você lembra o que eu preciso para conhecer bem uma grandeza vetorial? 3 características. Quais são elas? Módulo, direção e sentido. Você já sabe tudo isso. E aí eu queria lembrar o que é um vetor. É esse ente que fica bem explicado depois que eu falo módulo, direção e sentido. E matar a saudade, e hoje vai ser muito importante, as nossas canetas. A vermelha, velocidade, a azul, aceleração. O primeiro caso, movimento acelerado, porque a velocidade e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. O segundo caso é um movimento retardado, porque a velocidade e a aceleração, apesar de ter a mesma direção, têm sentidos opostos. Lembram disso? Espero que sim, porque será muito importante na aula de hoje. Como nós estamos revisando, rapidamente as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, é aquela lei que estuda a caso em que a resultante, a soma vetorial das forças, vai dar zero. Cuidado, são 2 possibilidades. Ou está em repouso, velocidade igual a zero, ou está em MRU, velocidade constante. Diferente de zero, porém constante. Não há variação da velocidade. E toda vez que houver variação da velocidade, tem uma aceleração. E quando tem uma aceleração, nós vamos estar usando a equação fundamental. Que diz o quê? Cuidado com a leitura. O vetor resultante é igual a massa vezes o vetor aceleração. Estou enfatizando o vetor para lembrar que esses 2 vetores, sabendo que a massa é positiva, esses 2 vetores vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Muito importante para a aula de hoje. Lembrem, como a massa é positiva, resultante e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido, apontam sempre para o mesmo local. Muito bem. E a terceira lei de Newton, ação e reação, mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos e aplicados em corpos diferentes. Quero destacar a segunda lei de Newton. Essa será o foco do nosso estudo de hoje, da nossa revisão de hoje. O que diz a segunda lei de Newton, chamada de equação fundamental? Lembram da frase? Quando eu aplico uma força resultante durante um tempo em um objeto, em uma massa, acontece uma variação da velocidade. Peguei o ΔT, que está multiplicando, passei para lá dividindo. ΔV sobre ΔT é o vetor aceleração. Vale lembrar o que está escrito. O vetor resultante é igual a massa vezes o vetor aceleração. E aí, nós temos uma lembrada da matemática, que vocês sabem muito bem desde a primeira série do seu ensino fundamental. Mais que multiplica mais, mais. Mais que multiplica menos, menos. E assim nós fomos estudando sinais da matemática. Acontece que nós estamos estudando física. E física tem uma fórmula. R é igual a M vezes A. Mais que multiplica mais, continua mais. Mais que multiplica menos, é menos. Mas tinha um erro aqui nessas 2 últimas linhas. Alguém lembra qual o erro que foi cometido nessas 2 últimas linhas? É que a massa não pode assumir um valor negativo. Então, eu vou ter que eliminar essas 2 linhas. Sabendo, então, que a massa sempre será positiva, nossa massa sempre é positiva, o que nós concluímos a respeito desses 2 vetores? O que nós concluímos a respeito do vetor resultante e do vetor aceleração? Eles têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Aí, no nosso livro, nós começamos a estudar alguns casos. O primeiro foi esse. O carrinho indo para a direita, velocidade para a direita. Só que tem uma força resultante, está sendo puxado também para a direita. E detalhe importante que eu fiz há algumas aulas atrás. Olha o que aconteceu. No lugar de força resultante apareceu o A. Por que, professor, pode isso? Lembrando, resultante e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido.
Então, a velocidade e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido, movimento acelerado. Quer dizer o quê? Que o vetor velocidade está variando, aumentando de valor. A velocidade aumenta de valor. O segundo caso que nós estudamos foi quando o bloquinho, o carrinho, continua indo para a direita, velocidade para a direita. Agora, eu estou fazendo uma força para a esquerda. Se eu faço uma força para a esquerda, a aceleração também é para a esquerda. Lembrando novamente, os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido. O carrinho vai para a direita, velocidade para a direita. Só que a aceleração, a força resultante, é para a esquerda. Tem a mesma direção, sentidos opostos. O que está acontecendo com o valor da velocidade? Diminuindo. Nos dois casos, o que altera é o valor da velocidade. Mantém a direção e mantém o sentido, mas muda o valor da velocidade. Então, houve uma variação no módulo da velocidade. O terceiro caso é o que eu quero estudar a partir de hoje com vocês. Muito importante. É esse aqui. Perceba você que a velocidade não muda de valor. O valor da velocidade é o mesmo. Mas eu estou fazendo uma força, aceleração, apontando para onde, gente? Para o centro de uma curva. Por isso, agora a minha aceleração terá um nome muito especial. É uma aceleração que sempre, em qualquer posição, vai apontar para o centro da curva. E eu vou dar o nome de AC, aceleração centrípeta, aceleração responsável pela variação não mais do módulo, mas da direção e do sentido da velocidade. Três variações. A primeira e a segunda mudou o módulo, aumentou o valor ou diminuiu o valor. O terceiro não muda o valor, mas muda a direção e o sentido da velocidade. Para ilustrar melhor, olhe para essa figurinha aqui. É um movimento circular e uniforme. Percebam vocês que o valor da velocidade não muda, a velocidade é a mesma, mas está mudando a direção e o sentido. Como isso é possível? Porque eu estou fazendo uma força para o centro, consequentemente, uma aceleração que aponta para o centro. Qual é o nome que eu vou dar a essa aceleração que aponta para o centro? Aceleração centrípeta. A partir de agora, toda vez que eu estiver fazendo uma curva, guardem isso que é muito importante. Todas as vezes que eu estiver fazendo uma curva, vai aparecer uma aceleração chamada de centrípeta, que apontará para o centro. Aqui está a fórmula dela, V ao quadrado sobre R. E eu queria combinar com vocês uma coisa muito importante agora. Você vai estar lendo o seu problema. E toda vez que você se deparar com essa palavra, curva, circular, curvilíneo, toda vez que um objeto está fazendo uma curva, não interessa se é uma curva horizontal, uma curva parabólica, uma curva hiperbólica, uma curva plana, não interessa que tipo de curva que é. Está fazendo curva, você pode garantir, vai ter uma aceleração centrípeta. E o nome já diz. Ela sempre apontará para o centro e a fórmula é V ao quadrado sobre R, onde V é a velocidade em metros por segundo, R é o raio em metros. Vamos à sequência? Curva, aceleração centrípeta, voltada para o centro, V ao quadrado sobre R. Essa sequência será fundamental para a aplicação e conhecimento do capítulo que nós estamos estudando agora. Força resultante centrípeta. Curva, aceleração centrípeta, voltada para o centro, V ao quadrado sobre R. Você vai ver que a solução dos problemas são exatamente iguais. A fórmula não era essa? Vetor resultante é igual a massa vezes o vetor aceleração. Só que vai ter uma particularidade. Que aceleração que eu estou usando aqui? Aceleração centrípeta. Porque provavelmente eu estou fazendo uma curva. Pensa, se a aceleração é centrípeta e sabendo que a massa sempre é positiva, o que você vai me concluir da resultante? Ela também será centrípeta. Por quê? Porque resultante e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ora, se a resultante é centrípeta, a aceleração também será centrípeta e vice-versa.
Se a aceleração é centrípeta, a resultante também será centrípeta. Guardar a sequência? E é simples resolver. A resolução de exercício é igualzinho que você estava fazendo desde o nono ano. Representar todas as forças, perguntar o que é resultante, soma vetorial de todas as forças, e aplicar a segunda lei de Newton. Só que agora, no lugar de aplicar R é igual a m vezes A, vai ser resultante centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Vocês entenderam que resultante e aceleração formam um casal inseparáveis? Eles têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido sempre. O resto, gente, a resolução é exatamente aquilo que você já dominava. Vamos ver um exercício do nosso livro, o número 4. É um carro de Fórmula 1, está correndo, e ele faz uma curva, com logo informações importantes, de raio 90 metros, o raio da curva 90 metros. Ele quer saber qual é a velocidade que ele tem que fazer essa curva, a massa dele é de 600 kg, e ele falou que a força de atrito é de 800 newtons. Então vamos tentar mentalizar o problema. É um carro de Fórmula 1 de 600 kg de massa, fazendo uma curva de raio 90 metros, e ele, problema, me forneceu que a força de atrito é de 8.000 newtons. Vamos resolver. E como é que resolve? Seguindo os passos. Qual é o primeiro passo? Representar todas as forças. Quais são as forças que atuam no carro fazendo a curva? Tem o peso, vertical para baixo, tem a normal, vertical para cima, e tem a força de atrito, que impede o carro sair da curva. Porque para e pensa, se não tivesse atrito, eu não consigo fazer uma curva. Imagina você numa reta e vira o volante para fazer a curva no carro. Só que não tem atrito entre o asfalto e a roda. O que acontece com o carro? Continua em linha reta. Isso quer dizer o quê? Que eu só consigo fazer curva se houver atrito. Logo, qual é a força responsável pela curva? A força de atrito. Por isso que a força de atrito aparece quando você faz uma curva. Sem atrito, não tem curva. Você só anda em linha reta. Primeiro passo está dado, representei todas as forças. Segundo passo, perguntar o que é resultante. O que é resultante? Soma vetorial de todas as forças. Peso, normal e fat. Posso, devo e vou cortar peso com normal, sobrando que a minha resultante é o fat. Mas observe na figura o fat. Ele, fat, aponta para onde? Para o centro da curva. Por isso, eu vou falar que essa força chamada fat, força de atrito, é uma força que aponta para o centro da curva. Então, a minha resultante agora será chamada de resultante centrípeta. Por quê? Aponta para o centro da curva. É extremamente lógico, né? Primeiro passo, representar todas as forças. Segundo passo, perguntar o que é resultante. Soma vetorial das forças, cortei peso com normal, sobrou fat, que aponta para o centro, por isso é uma resultante centrípeta. E agora, vou aplicar a segunda lei de Newton. Resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a minha resultante é centrípeta, consequentemente, a minha aceleração é centrípeta. Os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido. Substituindo, no lugar da ressonância centrípeta, eu vou escrever o fat, m, e agora cuidado com essa passagem aqui, ó. Muito cuidado. A aceleração centrípeta tem uma fórmula especial, v ao quadrado sobre r. A aceleração não é ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT é em movimentos retilíneos, quando varia o valor da velocidade. Agora, a velocidade em módulo é constante, mas está mudando a direção e o sentido. Qual é a aceleração que muda a direção e o sentido da velocidade? A aceleração que aponta para o centro. A aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r. Agora é substituir. Fat é um valor dado, 8.000. A massa do carro, 600 kg. E o raio da curva, 90 metros. Simplifiquei 600 com 90, 6,66667 aproximadamente. Dividi 8.000 por 6,67 dá 1.200. Vou tirar a raiz quadrada, aproximadamente 34,6 metros por segundo. E se você multiplicar por 3,6, vai achar 124,7
quilômetros por hora aproximadamente. Viram que é absolutamente a mesma coisa? O que é importante que você tenha em mente e não esqueça? Essa sequência. Ao final da aula de hoje, se você souber essa sequência, eu estou muito feliz. Qual sequência? Fazendo uma curva, tem aceleração centrípeta, voltada para o centro. Qual é a fórmula? V ao quadrado sobre R. Lembrando que essa aceleração não altera o valor da velocidade, mas vai mudar a direção e o sentido, possibilitando fazer uma curva. Volta ao começo de novo. Tudo bem? Na aula ao vivo, faremos mais exercício. Até lá, gente. Tchau, tchau.